Impossibilidade. Vamos pensar numa prova documental aí de uma impossibilidade. Fui até o local e o familiar me apresentou aqui a certidão de óbito do destinatário. Impossível notificar ele, né? Porque faleceu, está aqui. Deixa junto lá anexado. E aí vai fazendo a certidão, né? Não deixe de notificar, porque o destinatário, fui informado de que o destinatário faleceu na data tal, conforme comprovante fornecido pelo porteiro, vizinho, familiar, no endereço. Aí vocês vão fazer o quê? Não foi possível, então, efetivar a notificação, porque o destinatário está comprovadamente, né, impossibilitado de receber, haja visto seu óbito. Registrar é o requerimento da parte? Não, é a própria notificação que vai ser apresentada? Qual é o documento que vai constar? O conteúdo do registro? Tá. Pergunta, então, sobre o conteúdo do registro de notificação. Como a gente viu, a gente pode fazer a notificação de qualquer registro ou de qualquer averbação. Feito o registro ou feita a averbação, se houver solicitação, o conteúdo desse registro ou o conteúdo dessa averbação será entregue a um destinatário conforme requerido. E a boa pergunta até para complementar uma explicação, que essa notificação ela não precisa ter como destinatário as pessoas que figuram no documento. Pode ser para um terceiro. Então, digamos numa proteção, tutela externa do crédito. Tutela externa do crédito, nós temos lá uma empresa de cervejaria que tem um contrato, né, com um cantor famoso, e aí a outra cervejaria vem e diz, não, mas quem sabe eu vou te contratar aqui e tal, e começa a, né, oferecer aí alguma vantagem e tal, ou seja, está tendo uma afronta àquele contrato. Aí a cervejaria A, prevendo então a tutela externa do crédito, vai fazer o seguinte, vou notificar a outra cervejaria dizendo que ele não venha incomodar aqui os meus contratos, ou seja, prejudicar os meus contratos, os meus créditos, porque eu tenho um contrato, o contrato está redigido nesses termos, né? Eu vou ter um prejuízo muito grande, eu vou notificar ele. Então, a notificação pode ser feita tanto das pessoas que figuram no documento ou a um terceiro. Então, tenha em mente, a notificação só é feita de documento já registrado ou de documento já averbado. Vamos tentar dar um exemplo para vocês visualizarem isso. A pessoa quer fazer uma notificação de uma relação contratual como essa da cervejaria. Então, eu vou notificar, vou dar ciência desse meu contrato, uma ciência específica. Embora utilize documentos, quando tenha um contrato registrado ou um título registrado, ele já tenha uma presunção de eficácia erga omnes, de publicidade, isso não impede que as partes deem uma publicidade específica dele, notificando do seu conteúdo a outro. Então, nesse caso da cervejaria, o advogado poderia, então, tendo esse contrato já registrado, o advogado da cervejaria diz, olha, quem sabe eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar ciência para o meu concorrente, dizendo o seguinte, que esse cantor aí, ele tem um contrato comigo. E que se ele atrapalhar o meu contrato, ele vai me causar um prejuízo. Então, vou dar ciência do meu concorrente. Vai lá no título dos documentos e faz um requerimento. Olha, sabe aquele contrato registrado no livro 1, folha 1? Notifica a cervejaria B aqui, minha concorrente, desse contrato. O cartório vai gerar uma certidão desse registro e vai entregar conforme o endereço solicitado. Esse é uma das formas de notificação. A segunda forma é, não há um prévio registro, não há uma prévia averbação, e eu quero notificar, por exemplo, o meu vizinho rural, que os bois dele lá as ovelhas dele estão invadindo a minha área e estão destruindo a minha plantação. Então, vou notificar ele para que ele tome providências. Então, eu vou fazer um texto, ou o advogado fazer um texto, vai redigir lá, notificação extrajudicial. Venho por meio desta notificar Vossa Senhoria, né, para que
Encerra. Leva esse documento e aí a gente tem as duas coisas numa só. Um requerimento, que pode ser até separado ou não, implícito na notificação extrajudicial, já em função do seu texto, né? E esse documento, na sua íntegra, vai ser registrado. Feito o registro, notifica, então, o destinatário. Então, a notificação, ela pode, de acordo com a 6.015, ser feita de um registro que já foi feito há anos atrás. Como, por exemplo, na tutela externa do crédito de um contrato que já foi firmado. Embora ele tenha uma presunção de eficácia de publicidade, né, erga omnes, nada impede de eu dar uma publicidade específica para quem está ali atrapalhando o meu contrato, né? E também a notificação feita partindo do zero, ou seja, eu vou fazer o texto notificação extrajudicial, já com esse título. Não sei se eu consegui responder, assim, basicamente, as formas de notificação, né? Nos estados em que o valor da notificação ele é fixo e não tem essa previsão de valor do registro, valor da averbação, valor da notificação, que não é dividido, geralmente as partes acabam fazendo um novo documento, fazendo um novo registro e a notificação. Mas isso é mais em função ou das normas locais ou até mesmo da impossibilidade de cobrar uma notificação, ou até mesmo pelo mesmo valor. O valor é o mesmo. Faço uma nova ou só notifico da existência daquele documento? Ou até mesmo alguém que precisa notificar o conteúdo, né? Não, preciso que aquela pessoa saiba desse conteúdo aqui. Eu preciso que aquela pessoa saiba dessa minha declaração de amor. Eu vou notificar ela. Então eu vou lá, faço um poema, uma declaração de amor e notifico aquela pessoa. Pronto. Ela inequivocamente está sabendo, né, da minha intenção ou dos meus sentimentos. E notificou. É isso. O colega tinha uma pergunta? Não, isso é o mesmo modo de levar a notificação. Eu estou chegando aqui. A notificação, tipo, o meu vizinho fez inserção de 20.000 proteções e a minha área de setorial tem que assinar permanente, se recusou de assinar. É nesse caminho aí, vai pelo registro de documento e eles notificam. A notificação decorrente de retificação de área, ela tem, então, essa possibilidade de ser feita pelos títulos e documentos. Nada impede, né, de que seja feita dessa forma. Então, o registro de imóveis é que vai encaminhar a notificação para o títulos e documentos, e o títulos e documentos vai, então, notificar para aquele confrontante que não anuiu na planta. Eles não quiserem notificar o registro de imóveis, daí eles exigiram que a gente apresentasse 3 mapas, 3 memoriais, 3 notificações. E aí eles encaminharam, mas eu não tinha me ligado que era registro de documentos que notificava. Eu não gosto de falar de procedimento de registro de imóveis quando previamente a notificação, porque não é minha área, né? Então, mas eles poderiam notificar o registro de imóveis, né? Sim, o registro de imóveis. Como eu disse, não existe nenhuma notificação extrajudicial que obrigatoriamente tenha que ser feita pelo títulos e documentos, a não ser a convencional de acordo com o Código Civil. De acordo com o Código Civil. Todas as outras, embora expressas na lei, fala notificado, por exemplo, revogação de mandato, passo uma procuração e aí vou lá e revogo a procuração. Eu vou ter que notificar então o procurador para que ele deixe de praticar atos. Fala lá, deve ser notificado. Não fala, tem que ser notificado pelos títulos e documentos. A lei fala, deve ser notificado, depois de notificado, sessão do crédito, por exemplo. Né? Até no 811, se não me engano, do Código de Nós, vocês vão ver lá, da observância que tem que ser feita na escritura pública a respeito do interessado, quando ele faz a revogação de uma procuração, que tem que notificar o procurador. Não fala lá que tem que ser pelos títulos e documentos. Então, até pode ser uma pegadinha em prova. Né? De acordo com o Código de Normas, é obrigatória a notificação por títulos e documentos. A obrigatoriedade por títulos e documentos não existe. A lei pode até limitar as formas, incluindo títulos e documentos. Mas dizer, olha, só por títulos e documentos, nenhuma a não ser a convencional. E o registro de imóveis, ele pode fazer essa notificação diretamente. Eu não gosto de falar
embora seja notificação, porque não é a minha área, embora eu saiba, tem o professor. Só que é muita coisa, e às vezes ele vai fazer aquela seleção de acordo com as provas e de acordo com, olha, isso aqui tem uma tendência maior de cair, isso aqui tem uma tendência menor de cair. Então, às vezes, os professores têm na hora de estudar, conforme o ritmo de estudo, vai selecionando aquilo e vai deixando de lado. Mas, enfim, lembrem bem disso. Só há uma possibilidade em que a notificação por títulos e documentos é obrigatória. Convencional. E olha, não vi prova ainda que mencionasse isso. Ela fala, quando ela trouxer isso, obrigatoriedade, ela vai estar errada. Ela tem que trazer junto a possibilidade do registro de imóveis ou por AR, quando for alienação, por exemplo. Porque se ele trouxer só registro de imóveis, ou só títulos de documentos, ou só AR, vai estar errado. Ele vai ter que trazer as 3 possibilidades previstas na lei. Ou só o verbete notificação, né, conforme a lei traz. Se a lei não especifica, a forma é livre. A forma é livre. Então, no registro de imóveis, essas 2 possibilidades de notificação não são obrigatórias no título de documentos. Não são obrigatórias. Bom, é importante fazer uma... Como é que a gente está de tempo? 3 minutos? Bom, então eu vou concluir aqui e depois vamos voltar falando mais de notificação. É importante que vocês tenham em mente aqui a denominação das serventias. Ofício de registros civis das pessoas jurídicas e de títulos e documentos. Esse é o nome oficial das serventias e que deve ser utilizado em Santa Catarina. Né? Distribuição, não há nenhuma comarca que tenha mais de um RTD. Então, a tendência é de que não caia a questão sobre distribuição. Se cair, vai cair naquelas partes específicas, nas partes que tratam sobre a parte geral de títulos e... Na parte geral da atividade notarial e registral, e vai dizer, são notários e registradores. E aí vai trazer aquela cópia da Lei 8935, ou seja, a parte geral. Mas não vai ser, na distribuição de título e documento, o distribuidor deve... creio que não vai cair uma questão em primeira fase, porque aqui em Santa Catarina não temos, né? Não temos distribuição para títulos e documentos. E lembrem-se, registros civis das pessoas jurídicas. E o mesmo vale para as pessoas naturais. Registros civis das pessoas naturais, e se for o sede da comarca, e de interdições e tutelas. Se não for da sede da comarca, não tem o de interdições e tutelas. Bom, estouramos um pouquinho o tempo aqui. A gente volta daqui a pouco para continuar com a exposição. Agora